quais são as unidades temáticas, os objetos de conhecimento, as habilidades e as competências do componente curricular matemática. Você não sabe nenhuma dessas informações? Não precisa se preocupar. Por quê? Porque o professor Davi Souza está aqui para te ajudar, para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos falar sobre o componente curricular matemática, dando ênfase às unidades temáticas, os objetos de conhecimento, as habilidades e as competências, onde você vai conseguir entender cada conceito, cada informação e assim conseguir colocar em prática em sala de aula durante o seu planejamento. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor, competente, habilidoso e assim alcançar alta performance profissional. Te convido também a compartilhar esse vídeo com seu amigo, com seu colega no grupo da faculdade, da escola, da coordenação e assim favorecer troca pedagógica, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, hoje falando sobre esse componente curricular, que ele é tão prazeroso de ser estudado, de aprender, de desenvolver novos conhecimentos, de encontrar o X, a regra de 3 e tantas outras fórmulas matemáticas que são bem prazerosas quando a gente tem um trabalho efetivo, um trabalho significativo, que é a unidade temática matemática, né? O componente curricular matemático que possui unidades temáticas. Na aula de hoje nós iremos falar sobre as unidades temáticas, os objetos de conhecimento, as habilidades e finalizar falando acerca dos conteúdos, dos conhecimentos e dos assuntos, assim também como as atividades que nós podemos trabalhar dentro do componente curricular da matemática. Perfeitamente, então vamos lá. Quando a gente vem falar sobre componente curricular, sobre planejamento, sobre atividades e assuntos, a gente precisa ter claro como funciona a BNCC a fim de pegar essas informações e conseguir jogá-las dentro do nosso plano de aula e assim ter o sucesso do nosso planejamento. E é por essa razão que a gente vai iniciar já a nossa aula de hoje baixando a BNCC e dando continuidade aos nossos estudos. Para você baixar a BNCC, você vai lá no seu navegador, no caso o meu aqui é o Google, coloca BNCC e você vai clicar nesse site, Base Nacional Comum Curricular. Depois que você clicar, vai abrir essa aba para você. Depois que abrir, você desce um pouquinho e clica aqui no meio, ó, BNCC em PDF. Clicou em BNCC em PDF, vai abrir esse documento para você, onde você vai clicar aqui em cima e fazer o download. Como eu já fiz todo esse processo, a gente já vai abrir direto no documento. Abri aqui a BNCC no meu computador, tá certo? Na página 268, nós vamos dar início ao componente curricular da língua da matemática, não da língua portuguesa, da matemática. Perfeitamente? O que acontece? A gente já discutiu passo a passo, termo a termo, conceito a conceito sobre o componente curricular da matemática no nosso plano de aula, porque no canal a gente fez um plano de aula passo a passo, onde você entendeu todas essas informações e conseguiu colocar em prática. E se você está precisando de plano de aula pronto, plano anual, para todos os componentes curriculares em relação ao ensino fundamental, é só você vir na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que eu já deixei um site online para você, onde você vai fazer um breve cadastro, vai adquirir todo esse material com atividades práticas prontas e só colocar em prática na sua realidade profissional, seja você professor ou acadêmico. Vai ter esse material todo de acordo com a BNCC e assim facilitar todo o seu planejamento. Na videoaula de hoje nós iremos dar ênfase ao que? As unidades temáticas. Mas o que seria a unidade temática? A unidade temática, você pode perceber aqui, ó, em relação à matemática nós temos 5, que é números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidades e estatísticas. E o que são as unidades temáticas? As unidades temáticas são um conjunto de conhecimentos a serem trabalhados dentro do componente curricular, que no nosso caso é a matemática. Esses conhecimentos que é conhecimento sobre números, conhecimento sobre álgebra, conhecimento sobre geometria, conhecimento sobre grandezas e medidas e probabilidade e estatísticas são conhecimentos que devem ser trabalhados em toda a educação básica, de acordo com cada etapa, com cada série, de acordo com cada situação e também a cada nível. Que nós não iremos cobrar do primeiro ano conhecimento do quinto ano, assim também não vamos cobrar do quinto ano conhecimentos do primeiro ano, porque para cada etapa, para cada faixa de idade, séries, a gente tem ali aquelas informações que devem ser desenvolvidas. Os objetos de conhecimento, por sua vez, são um conjunto de
conteúdos. Enquanto que a unidade temática é um conjunto de conhecimentos, nós temos o que? Um conjunto de conteúdos. E dentro desses conteúdos nós temos o que? As habilidades. E o que seria a habilidade? A habilidade é a capacidade de resolver um dado problema. Com o decorrer dos anos, os alunos vão receber um conhecimento que vai ficando cada vez mais complexo, passando do primeiro para o segundo, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Quando a gente vem analisar essas habilidades e competências, a gente percebe que a competência do primeiro ano serve como base para a competência do segundo ano e assim acontece esse processo de progressão. É fato que, para cada habilidade, a gente vai trabalhar dentro de um conteúdo e dentro desse conteúdo a gente vai ampliar esse conhecimento a ser desenvolvido. Por exemplo, na unidade temática números, nós temos 1, 2, 3, o quê? Objetos de conhecimentos a serem desenvolvidos. E esses objetos de conhecimento são o quê? São os conteúdos. Contagem de rotina, contagem ascendente e descendente, na qual a gente vai desenvolver essa habilidade. Para desenvolver uma habilidade em sala de aula, ela vai ser desenvolvida de acordo com a atividade que eu vou trabalhar. Porque a atividade que eu escolher vai estar linkada diretamente com essa habilidade e a partir dessa linkagem, que é a contextualização, a gente vai conseguir desenvolver essa habilidade. Por exemplo, na frente dessa habilidade você percebe que tem aqui um conjunto de letras e números. Nós chamamos de código alfanumérico. Código por quê? Porque essa numeração é a senha oficial dessa habilidade. Então, em toda a BNCC só existe esse código, essa senha. Alfa, porque a gente tem o que? Letras. Numérico, porque nós temos números. E cada nomenclatura dessa tem um significado. Por exemplo, EF, porque é ensino fundamental. 01, porque é do primeiro ano. 01, primeiro ano. Se tivesse 1 e 5, porque era do primeiro ao quinto ano. Como aqui tem 01, que é do primeiro ano. O MA fazendo referência ao componente curricular matemática e o 01 porque é a primeira. Primeira porque deve ser desenvolvida com prioridade? Não. A primeira porque na classificação ela ficou aqui na base como primeira. Em cada situação que a gente encontra para desenvolver cada habilidade, a gente vai poder utilizar de diversas estratégias, como contação de história, paródias, músicas cantadas, músicas dançadas. A gente pode utilizar atividades que falem de reciclagem, vídeos, filmes, contação de história, leitura, roda de conversa. No caso da matemática, a gente pode utilizar jogos, brincadeiras, atividades na quadra, no pátio e tantos outros fatores ou atividades que vão efetivar a possibilidade de pegar essas informações e contextualizar na prática dos discentes. Por quê? Porque a partir do momento que a gente pega essas informações e coloca na rotina do aluno, na vivência do aluno, na realidade do aluno, a gente vai possibilitar o processo de aprendizagem. Nós só aprendemos aquilo que a gente percebe uma relevância, um significado, que a gente tem um interesse naquela informação. Se não tiver informação, essa informação vai passar por nós despercebidas. A nossa videoaula está baseada no plano de aula que a gente já construiu aqui, passo a passo, onde a gente falou sobre diversas informações e vários conteúdos. O primeiro pilar que a gente falou aqui, te convido a assistir essa videoaula, tá certo? Falando sobre os planos de aula, que a gente detalhou com vários detalhes. A gente falou sobre o processo significativo, a gente também falou sobre a dificuldade que os alunos têm em relação à matemática e também o porquê dessa dificuldade, que muitas vezes os professores apresentam a matemática como se fosse um monstro de 7 cabeças, como se ela fosse severa, como se fosse a ação de castigar, mas essa não é a verdade, porque a matemática ela está aí para ajudar a resolver problemas. Temos 5 unidades temáticas, na qual a gente vai detalhar cada uma delas. Na unidade temática números, nós iremos trabalhar com o quê? A unidade temática números, ela tem a finalidade de desenvolver o pensamento numérico, que implica o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. Os alunos precisam desenvolver, entre outras, as ideias de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, noções fundamentais da matemática. A numeração, seja ela qual for, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, no Japão, na época antiga, no Egito, ela tem um alvo.
O que é? É padronizar essa questão matemática. Mas padronizar por padronizar? Não, mas para universalizar esse conhecimento. Por isso que a matemática é chamada exata. Mas o alvo da matemática, do componente curricular unidade, não é fazer os alunos decorarem números por números, mas entenderem essa informação numérica dentro do processo de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem. A gente pode citar, por exemplo, quando a gente vai jogar uma bola do basquete. Quando a gente vem falar do arremesso, quando a gente fala da educação física, a gente vai falar da biomecânica, da anatomia, da fisiologia. Quando a gente vem falar da matemática, a gente vai falar ali da proporcionalidade, do processo de aproximação. Será que é mais fácil acertar essa bola próximo da rede de basquete ou longe? Logicamente que é mais próximo. Então a gente já está desenvolvendo um pensamento lógico através de um processo de aproximação e também da proporcionalidade. Quantas vezes eu vou ter que tentar para acertar? E assim a gente vai desenvolver essa informação. Ah, professor, mas o senhor falou do basquete, mas o basquete não é um conhecimento da matemática. O basquete é um esporte que normalmente vai ser trabalhado dentro do componente curricular de educação física. Mas isso não quer dizer que nós, professores, que também lecionamos, professores que lecionam a matemática, precisam utilizar de todos os meios possíveis para favorecer e facilitar a aprendizagem dos nossos alunos. Se os meus alunos eles falam de futebol, será que existe uma proporcionalidade dentro do chute? Será que eu tenho que acertar quantos chutes? Eu tenho que chutar quantas vezes um pênalti para tentar acertar? Ah, se eu sou iniciante, eu tenho que fazer isso. Se for o Neymar, é isso. Se for o Messi, é isso. Então a gente vai falar sobre essas proporcionalidades e diversos outros exemplos que nós podemos encontrar. A próxima unidade temática, ela vem fazer referência à álgebra. Ixi, falou de álgebra, o pessoal já fica com medo, inclusive até nós professores, porque a gente, quando vem analisar os conhecimentos da álgebra, a gente estuda com muita profundidade e os alunos já ficam atormentados. Falar de álgebra é falar que ela tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento algébrico, que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise de relações quantitativas de grandezas e também de situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e uso de símbolos, onde estabeleçam leis matemáticas que expressem a relação da interdependência entre grandezas em diferentes contextos, bem como criar, interpretar e transitar entre as diversas representações gráficas e simbólicas, para resolver problemas por meio de equações e inequações, como compreensão dos procedimentos utilizados, onde a gente vai falar sobre a equivalência, a variação, a interdependência e a proporcionalidade. Falar de álgebra é falar diretamente da utilização ou não de fórmulas matemáticas, na qual a gente vai sempre buscar resolver problemas. Por mais que a gente não use no nosso dia a dia, para tudo, fórmulas matemáticas, nós sempre vamos precisar da interdependência, nós sempre vamos utilizar o processo de variação e também da proporcionalidade para resolver os nossos problemas. Isso de forma transdisciplinar. O que quer dizer? Que a gente vai linkar todas essas informações ao mesmo tempo sem fazer essa diferenciação. Então, falar de unidade temática álgebra, se você perceber, a gente já falou de números, que é essa padronização. Falar de álgebra é falar de interdisciplinariedade, onde a gente vai linkar essas informações e a gente vai conseguir trabalhar com propriedade. A próxima unidade temática que nós temos dentro da BNCC e que também deve ser desenvolvida é a geometria. Falar de geometria também é falar... Os alunos falam de geometria em sala de aula, os alunos já ficam com medo, né? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas a verdade é que não é bem essa. A geometria, ela envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de diferentes áreas de conhecimento. Assim, nessa unidade temática, é estudar posição e deslocamento no espaço, para que esse pensamento seja o quê? Seja necessário para investigar propriedades, fazendo conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes, na qual a gente vai também resolver problemas a partir de informações mais concretas, cálculos mais concretos, fórmulas mais concretas, para encontrar um dado resultado. A próxima unidade temática que nós também temos aqui na unidade, nós já falamos sobre 3 unidades temáticas. A próxima unidade temática é grandezas e medidas. Falar de grandezas e medidas, rapidamente a gente se lembra do quê? Da massa do bolo. Grandezas e medidas. Nós vamos precisar de quantos quilos de farinha de trigo para fazer o nosso bolo? Quantos ovos?
quanto de margarina, quanto de sal. Falar de grandezas e medidas é favorecer a integração da matemática e outras áreas de conhecimento, como ciências, falando da densidade, grandezas, escalas do sistema solar, energia, assim também como a química, física ou geografia, coordenadas geográficas, densidades demográficas, escalas de mapas e guias. Essa unidade temática contribui ainda para a consolidação e a ampliação da noção de número e a aplicação das noções geométricas e as construções do pensamento algébrico. Quando a gente analisa a BNCC, quando a gente vem ler a BNCC, a gente percebe que ela preza mais por uma formação contextualizada do que uma formação numérica, número pelo número. A BNCC, quando ela vem falar dessa formação integral, seja qual for o componente curricular, ela preza muito por essa contextualização. Falar de grandezas e medidas, ela já linkou com ciências, ciências da natureza, geografia com ciências humanas, apresentando então como a gente pode trabalhar grandezas e medidas com outros componentes curriculares e, o mais importante, aplicando dentro da realidade do aluno. A última unidade temática que nós encontramos dentro da BNCC é a que eu acho mais divertida, que é a probabilidade e estatística. A probabilidade e estatística é aquela unidade temática que vai falar sobre a incerteza e o tratamento de dado, porque ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações, problemas da vida cotidiana, das ciências e das tecnologias. Assim, todos os cidadãos precisam desenvolver hábitos para coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever e explicar e predizer fenômenos. Falar de probabilidade e falar de estatísticas é falar sobre gráficos. E quando a gente vem analisar gráficos, parece que de todos os conhecimentos da matemática, esse conhecimento é um conhecimento mais fácil de ser ensinado e aprendido. Mas por que é mais fácil de ser ensinado e aprendido? Não por ser mais simples ou mais fácil, mas porque a gente consegue linkar diretamente com a realidade da nossa vida. E os outros conhecimentos da própria matemática passam a ser menosprezados, distratados, desfavorecidos por conta que existem muitas fórmulas e às vezes essas fórmulas a gente não vai utilizar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o que é normal. Mas quando a gente vem falar de probabilidade e estatísticas, essas informações nós vamos conseguir aplicar diretamente o que? Na nossa rotina, no nosso dia a dia. Qual é a probabilidade da nossa saída dar certo? 50%. Vamos analisar aqui o que pode acontecer se eu ganhar R$1 todo dia, daqui a um mês eu vou ter quanto em dinheiro. E assim a gente vai fazendo esse processo de probabilidade estatística. Entendendo as unidades temáticas do componente curricular matemática, agora a gente vai analisar como é que a gente vai encaixar essas informações a partir da BNCC. Essa informação que eu estou apresentando para você faz referência ao primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, que você também vai encontrar na sua BNCC, na página 278 e na página 279. Esses quadros você vai encontrar o que? Dentro da BNCC. Ah, professor, mas eu não sei como é que eu pego essas informações e coloco no nosso plano de aula. No plano de aula que eu já ensinei a vocês montar aqui passo a passo, eu ensinei passo a passo como é que a gente coloca essas informações e faz o nosso plano de aula. Como é que a gente vai escolher a unidade temática, os objetos de conhecimento, a habilidade, as competências, os temas transversais, os temas contemporâneos transversais e as demais informações que a BNCC preza a ser aprendida e desenvolvida em sala de aula. Falar de unidade temática, objeto de conhecimento, habilidade e competência é falar de contextualização. Por quê? Porque dentro da unidade temática números, que é um conjunto de conhecimentos, nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 o quê? Nós temos 6 objetos de conhecimentos a serem desenvolvidos. Então, nós temos 6 conteúdos a serem desenvolvidos pela BNCC. Ah, professor, mas é porque eu queria trabalhar só multiplicação, só adição, só divisão. De acordo com o meu planejamento, de acordo com a minha autonomia, eu vou desenvolver todas essas competências. Todavia, vou acrescentar e vou desenvolver esses conhecimentos, essas informações da forma mais facilitada possível, de acordo com a minha autonomia. Todo professor tem autonomia. O que é autonomia? Trabalhar o que ele quer, não é trabalhar o que ele quer, mas trabalhar de acordo com a necessidade que ele percebe com cada sala de aula, com cada escola. Então ele tem essa autonomia.
Se eu quero trabalhar essa habilidade, no caso, esse objeto de conhecimento, para alcançar essa habilidade, e eu pretendo escolher aqui uma contação de história, e você quer utilizar uma música, por mais que sejam duas estratégias de ensino diferentes, a gente vai alcançar a mesma habilidade. Se a gente vai alcançar a habilidade, a gente então alcançou o sucesso no nosso planejamento. A gente alcançou o objetivo final, que é desenvolver a habilidade, por mais que as estratégias sejam diferentes. Então, quando eu for escolher a minha unidade temática, eu tenho que me atentar ao objeto de conhecimento pertencente a ela. Por exemplo, temos 1, 2 e 3 colunas aqui. Nessa linha de número, nessa linha, que nós temos uma linha só, e ela se subdivide em 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu escolher a unidade temática número, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher o objeto de conhecimento. Ah, professor, mas qual objeto de conhecimento eu vou escolher? Depende de você. O que que você quer alcançar no final da sua etapa de ensino? O que que você quer alcançar com essa aula? De acordo com o que você quer escolher, aí você vai escolher o objeto de conhecimento juntamente com o quê? Com a habilidade. Por exemplo, vamos lá para o nosso plano de aula. No nosso plano de aula, a gente escolheu aqui, a unidade temática números. Mas por que que eu escolhi a unidade temática número? Primeiro, porque eu preciso trabalhar essa unidade temática. Segundo, porque de acordo com a atividade que eu irei trabalhar, aqui que eu já falei para você, atividade, como é que vai ser minha atividade? A atividade deve começar com a divisão da turma em duplas ou trios a critério do professor. Logo após, o professor deve realizar a explicação da atividade com toda a turma, realizando perguntas problematizadoras sobre o tema, revisando as operações de adição e subtração, incentivando a participação dos alunos. A atividade deve ser finalizada com a correção das atividades em grupo, correção geral do professor. Então vai ter um momento da correção individual, do grupo e a correção direta com o professor, onde a gente vai resolver essas perguntas no quadro. E a gente vai utilizar aqui o livro didático, nas páginas 107 e 108 do livro didático, que a gente vai apresentar na próxima videoaula. Então vamos se atentar aqui à escolha das unidades temáticas. Após eu escolher a unidade temática número, tá certo? Eu vou escolher agora o quê? Eu vou escolher o objeto de conhecimento, na qual eu escolhi 3 objetos de conhecimento. E pode escolher 3 objetos de conhecimento, eu sempre indico que no máximo 3. Por quê? Normalmente a gente escolhe só um, mas eu escolhi 3 aqui porque eu percebi que com a atividade que eu vou trabalhar, eu vou alcançar alta performance, eu vou ter um bom desempenho com os meus alunos com esses 3 objetos de conhecimento e assim alcançar a perfeição de acordo. Vou alcançar a perfeição. Quando eu digo perfeição, não é porque vai ser 100% perfeito, mas que eu vou conseguir alcançar o máximo possível dessa habilidade, desenvolver o máximo possível dessa habilidade no final da etapa de ensino. Então eu escolhi números racionais, escolhi representações fracionárias e problemas. Mas vamos ver aqui que eu escolhi o meu plano de aula é para alunos do 5º ano. Como são alunos do 5º ano, o que acontece? A gente vai lá para as competências dos alunos do 5º ano. Primeiro ano, daqui em cima, primeiro ano também, segundo, terceiro, quarto, quinto. Cheguei. Tá aqui, números. Aí eu escolhi o quê? Números racionais, aqui, números racionais, representação fracionária e problemas. Na minha aula eu vou trabalhar com números, com quantidade de dinheiro, com compras. Então, números racionais, a gente vai trabalhar. A gente vai representação fracionária também. Problemas também. Se a gente vai utilizar essas duas opções, no caso aqui é adição e subtração. Adição e subtração, a gente vai escolher as habilidades pertencentes a cada uma delas. No caso, coloquei aqui de azul porque faz referência ao objeto de conhecimento com habilidade, tá certo? Roxo com roxo, verde com verde. No caso, o objeto de conhecimento azul é com habilidade azul. Então nós temos a habilidade 2, tá aqui, ler, escrever e ordenar números racionais. Ler, escrever e ordenar números racionais. Representação fracionária, identificar e representar. Identificar e representar. Pronto, coloquei a 3 e a 7. Número 7, resolver e elaborar problemas de adição. Então eu coloquei as habilidades aqui. Professor, não consegui entender como eu vou escolher as habilidades. Se você, vamos supor o seguinte, você já tem a atividade que você quer trabalhar. Você precisa desenvolver com seus alunos o quê?
o raciocínio acerca dos números racionais, as representações fracionárias e os problemas de adição e subtração. Aí você vai se pensar, tá certo, para mim falar sobre números racionais, será que eu posso falar sobre dinheiro? Pode. Falar sobre troco, falar sobre compra, comprar um quilo de arroz, comprar uma boneca, comprar uma bola, e assim você vai conseguir desenvolver essa atividade. Então você faz uma atividade baseada no comércio, no mercado, aí você já faz uma linkagem direta com o mercado de trabalho, né? A gente já entra no conceito dos temas contemporâneos transversais, que é tema para uma outra videoaula. Quando a gente vem falar sobre representação fracionária, a gente fala de troco, diretamente, racionais, reconhecimento, a gente fala de troco. Ou sim ou não, tem outras situações? Tem sim, mas no caso do exemplo que eu estou dando para você sobre compras e vendas, troco, de receber e dar dinheiro, a gente consegue aplicar. Sobre o problema de adição e subtração, se ele vai comprar, se ele der a mais ou se ele der a menos, vai vir um troco. Se vai vir um troco, então eu posso desenvolver essa atividade também com rotinas do mercado do trabalho em relação a compras e vendas na Bomboniere, no mercado e tantos outros fatores. Então eu vou conseguir desenvolver essas habilidades. Se eu, a partir desses objetos de conhecimento, já imaginei a atividade que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer agora? Vou escolher a habilidade. Agora vamos ler as habilidades. Ler, escrever e ordenar números racionais, naturais, decimais e fracionais, na forma decimal, com compreensão das principais características do sistema de numeração. Decimal utiliza... Será que eu vou desenvolver essa habilidade? Com certeza. Quando a gente vem falar sobre o comércio, a gente consegue desenvolver com muita facilidade essa competência. A habilidade número 3, às vezes eu confundo competência com habilidade. A habilidade é a capacidade de resolver um problema só. Competência é a capacidade de resolver vários problemas. Quando a gente entra no conceito de competência, o aluno já tem que saber o que é a diferença entre os números, o que é adição, subtração, multiplicação, para quando a gente for fazer um trabalho, uma atividade, uma competência mais complexa, ele vai linkar todas essas informações. Perfeito? Então, na habilidade número 3, nós vamos o quê? Identificar e representar frações. Na competência número 7, resolver e elaborar problemas de adição e subtração, na qual a gente vai resolver esses problemas. Professor, mas como é que eu vou resolver esses problemas? Vamos lá para a página 107, para você entender o que eu estou querendo dizer para você. Pronto, cheguei aqui na atividade que eu vou trabalhar com meu aluno. Perceba, ó. O dinheiro brasileiro, e vai falar sobre várias competências, vai falar tudo que a gente precisa trabalhar. Então a gente vai alcançar todas essas habilidades, entendeu? De acordo com a atividade que eu escolher, seja através do livro didático, seja através da criação de um conteúdo que eu vou criar, eu vou utilizar desse recurso para o quê? Para a aprendizagem dos meus alunos. Temos aqui o objetivo, resolver problemas que envolvem cálculos e valores real, e nós temos aqui a habilidade. Então, independente do que eu vá trabalhar em sala de aula, você precisa ter claro o seguinte: nós temos as unidades temáticas, nós temos os objetos de conhecimento e nós temos habilidades. Quando a gente escolhe a unidade temática, a gente escolhe diretamente o objeto de conhecimento. Quando a gente escolhe um objeto de conhecimento, nós temos o compromisso de desenvolver algumas habilidades. Professor, mas eu não sei como escolher os conteúdos. Eu não sei como eu vou escolher as atividades, os assuntos, os conhecimentos a serem trabalhados em sala de aula. Então, eu já te convido a assistir a próxima videoaula, onde a gente vai mostrar para você como você vai escolher os conteúdos, os assuntos e assim encontrar uma fonte rica de conhecimentos e atividades e colocar em prática em sala de aula. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Deixa o seu like, até o próximo vídeo e valeu!